Olha só que eu sou maluco e eu vou discordar da PFF, tá? Eles soltaram uma lista com os melhores grupos de recebedores e pra mim não faz o menor sentido colocar os 49ers na quinta posição. Talvez entre no top 10. Vamos discutir isso aqui, quero saber a sua opinião. Fala aí, meu amigo, minha amiga ligados aqui no Toque Passa. Sejam bem-vindos a mais um vídeo, fechando a semana. Eu não sei como é que eu vou fazer, se esse vídeo vai ficar à disposição para todo mundo logo de cara, ou então ele vai... Eu não sei, acho que eu vou colocar à disposição para todo mundo de uma vez. De qualquer forma, eu peço que você colabore com o Toque Passa, né? Além daquela curtida, seu comentário, que você se inscreva, compartilhe o canal também, faça parte do nosso Clube Amigo Ligado, seja um apoiador do Toque Passa pra gente manter esse trabalho vivo. Você que gosta do nosso trabalho aqui, né? Tentando levar as notícias do futebol americano, a gente precisa do seu apoio, então peço ajuda pra você. E você marca também, você conhece alguém que tem a marca aí, vamos lá, ajuda aí o Toque Passa a conseguir crescer. Vamos nessa, vai, roda a vinheta. Vou começar pedindo aquela moral pro gol. Eu devia fazer esse vídeo aqui com a camisa do Botafogo, né? Porque duvidei do Fogão, ousei duvidar, mas acho que todo mundo duvidou mesmo. E tá aí, grande vitória do Botafogo. Muita calma nessa hora, mas se você que gosta da bola redonda, entra no grupo, no YouTube do Toque... YouTube do Gol, que tá aqui embaixo, tô completamente maluco. É minha folga. É feriadão prolongado e eu tô de folga. Então colabora aí, tá? Aqui embaixo no Gol. Vamos lá então, vamos começar com algumas notícias. Primeiro eu quero falar do Shedeur Sanders, que tá com pressa, né? Meu amigo, né? Demorou tanto pra sair no draft e agora tá querendo compensar, tá querendo acelerar um pouco mais, né? Ele foi multado por andar a 162 km por hora e não foi a primeira vez que ele foi multado neste mês em Ohio. Também já tinha sido parado por estar a 145, ambas as situações aí em lugares que a velocidade máxima era próximo dos 100 km por hora. Dá uma acalmada aí, né, meu amigo? Dá uma acalmada, ele reconheceu aí que tem errado, né? Eu não quero ser um velhote brigando com um jovem que tá aí com um carrão, né? Um carrão que deve custar mais do que a soma de todos os carros que eu já tive na minha vida, mas o que eu vou ter ainda na minha vida, mas calma, né? Nessa semana mesmo eu vi uma matéria sobre o Henry Huggs III. Para quem não conhece o Henry Huggs, ele tá preso faz 4 anos já. Ele, um baita de um talento, um baita de um jogador que estava na equipe dos Raiders e bateu o carro dele. Ele teve um acidente, ele dirigia lá a 200 e poucos quilômetros por hora, bateu num outro carro, né, saindo na madrugada, devia estar alcoolizado, bateu numa garota, morreu a menina de 23 anos e o cachorro dela, uma situação horrível. E essa semana mesmo ele deu uma entrevista. Uma entrevista não, ele deu uma palestra e ele falou que ele gostaria de voltar no tempo, né, poder controlar um pouquinho as coisas e, cara, passa muito rápido, né, uma bobeada acabou com a vida do cara. Baita no talento, um jogador muito promissor que hoje tá preso, acabou tudo que ele tinha de sonho, de ideal. Então, Shedeur, né, sei que você tem muito costas largas, que você tem um histórico, que tem gente que te protege de várias formas, mas... o Mel Kiper não é advogado para te proteger no tribunal, tá? Calma, baixa a bola aí. Vou falar do Jaire Alexander, né? Cornerback agora dos Ravens. Isso aí, rapidamente, depois de ter sido dispensado da equipe do Green Bay Packers, ele assina um contrato de 1 ano com a equipe do Baltimore Ravens, contrato de no máximo 6 milhões de dólares, mas um belíssimo contrato aqui, né? Principalmente para a equipe dos Ravens, gostei disso aqui, tá? Parece que ele tinha até outras propostas, mas optou por se reencontrar com o Lamar Jackson. Eles que foram colegas lá em Louisville, jogaram 3 anos juntos. O Lamar, pelo jeito, fez uma campanha aí para levar o colega de time, jogaram juntos por 3 anos e saíram no mesmo draft, na primeira rodada, com uma diferença ali, o Alexander saiu antes, depois, né, o Lamar saiu no finalzinho daquela primeira rodada. Cara, é uma baita da contratação se conseguir se manter saudável. É um jogador que tem 28 anos apenas, né? Tem muita lenha para queimar ainda. Foi All-Pro em 2020, 2022, né? Second Team All-Pro, mas que ele jogou só 34 dos 68 jogos desde 2021, né? Então ele jogou metade dos jogos, teve 4 jogos apenas em 2021. 2022 muito bem, né? 16 jogos, Second Team All-Pro.
E para quem não sabe, o All-Pro é o time ideal de uma temporada, ele ficou no segundo time, né? Então muito bem. 2023, 2024, só 7 partidas em cada uma dessas temporadas. Tinha um contrato de 1 ano ainda com a equipe dos Packers, 17 milhões e meio de dólares de previsão, mas não tinha nada garantido no contrato, foi dispensado e aí assinou agora com os Ravens. Se ficar saudável, o que eu disse, excelente, uma baita contratação, é bom até para você ter mais profundidade de grupo, então pode ajudar bastante essa secundária, a gente sabe que lesões acontecem, que você pode perder uma peça, um momento ou outro, mas cara, hoje você tem Marlon Humphrey, você tem o Nate Wiggins, você tem o Kyle Hamilton, você tem o Malaki Starks, né, que você draftou agora, né, excelente safety. Você colocar o Alexander e o Wiggins mais dos lados do campo e colocar o Humphrey no slot, ou você variar, cara, dá, é ótimo, é excelente, é uma baita contratação se o cara se mantiver saudável. A equipe dos Ravens, vão lembrar, temporada passada foi a segunda pior na defesa contra o passe, né? Foi a 31ª defesa contra o passe, cedendo 244,1 jardas pelo ar por partida de média, né? Então, prestar atenção só nisso aqui, mas tem tudo para ser muito bom. Vamos lá então agora julgar lista alheia. O vídeo talvez fique um pouco mais curto, não faço ideia, né? Quanto tempo. Eu começo a falar e eu vou me perdendo, não sei quanto tempo que vai durar o vídeo. Mas vamos lá, vou julgar a lista alheia, porque a PFF soltou, vou colocar aqui, ó, uma lista dos melhores grupos de recebedores. Essa é a ideia, né? A PFF foi lá e fez os melhores grupos de recebedores e esse aqui é o top 10 que ficou. Philadelphia Eagles em primeiro, Tampa Bay Buccaneers em segundo, em terceiro o Cincinnati Bengals, em quarto Detroit Lions, quinto San Francisco 49ers, e é aqui que eu não consigo, mas a gente vai explicar. Sexto o Minnesota Vikings, sétimo o Miami Dolphins, oitavo os Rams, nono os Bears, décimo os Texans. A gente pode seguir aqui essa lista, né? Tem lá a lista completa. Tá na bio, acho que já saiu aqui também. Depois eu posso até pegar e colocar o link da matéria para vocês. Mas esse aqui é o top 10 deles e eu não sei se eu concordo. Aliás, eu não concordo. Essa é a minha ideia, então eu tô aqui para discutir a lista dos outros. É muito fácil fazer isso, né? Mas não é, cara. Eu não consigo... Vamos lá, explicar. Primeiro que é grupo de recebedores, né? Não quer dizer apenas wide receivers. Tem tight end, tem running back, qualquer um que esteja apto a receber um passe entra nessa conta, né? Não é o quarterback, é todo o restante que está ali elegível para receber um passe. Cara, vamos começar do começo, vai? Começar do começo. Eu poderia discutir aqui o Philadelphia Eagles, mas não. Philadelphia Eagles é o meu primeiro grupo também, né? Aqui eu vou com eles, pego junto A.J. Brown, Devonta Smith, Jahan Dodson é um excelente número 3, né? O A.J. Brown e o Devonta Smith, capacidade de ser wide receiver 1 em qualquer time, o A.J. Brown para mim melhora, né? Superior, mas tá lá, o A.J. Brown para mim tá entre os 3 melhores recebedores da liga nesse momento. Você tem o Dallas Goedert, então você tem o Saquon Barkley, que também recebe passe. É um grupo que eu acho vai ser excepcional. Fica com o número 1, tá? Tá muito bem montado, tem 2 números 1. Então, e ele é capaz, com esses dois aqui, com o Goddard e com o Saquon, ele é capaz de você proteger muito fundo, ele te machuca perto, entendeu? Então, tá, número 1, ok, não vou discutir mesmo. Em segundo lugar, eles colocaram os Buccaneers. Eu gosto muito dos Buccaneers, mas eu coloco os Cincinnati Bengals. Porque eu não tenho como ir contra um Ja'Marr Chase que fez a tríplice coroa na temporada passada. Ele foi o jogador que mais teve recepções, mais recepções para touchdown e mais jardas recebidas, né? Então a tríplice coroa, excepcional. Você tem ali o T. Higgins, tá pagando caro para manter o T. Higgins porque faz sentido, ganhou um contrato, um cara que... O maior problema dele tem sido se manter em campo, né, com algumas lesões, mas é um jogador sensacional. O Iosivas, ele consegue cumprir, eu acho que ele é um bom coadjuvante nesse grupo. Você tem o Mike Gesicki vem de uma das melhores temporadas da carreira dele, bom tight end também, né? E tem ali o Chase Brown, que recebe passe também. Acho que todo mundo aqui consegue receber passe no grupo de running backs. O Chase Brown é um cara que pode vir ali do fundo e receber sem problema nenhum. Eu fico no número 2, mas principalmente por conta desses dois, e esse cara aqui é fenomenal para mim. O número 1, dá para discutir. Número 1, número 2, talvez a discussão seja um pouquinho mais intensa, mas eu gosto muito do Ja'Marr Chase. Na terceira posição, eles foram para os Bengals, eu poderia ir para os Bucks, mas não, porque eu tenho que ser coerente com o meu discurso.
E aí a gente tá falando de Justin Jefferson. Justin Jefferson talvez rivalize com o Ja'Marr Chase, quem que é o número 1, né, entre os recebedores. E aí você tem o Justin Jefferson, o Jordan Addison, o Naylor é o coadjuvante, o cara que pode ajudar ali. O TJ Hawkinson, ele não é, assim, o maior dos tight ends recebedores de passe, quando você olha os outros, quando você olha um Kelce, quando você olha um Kittle, mas ele é um cara que ele é extremamente confiável, principalmente ali entre as hashes, né, entre as hash marks no meio do campo, entre aquelas listrazinhas ali. O Aaron Jones também teve a segunda melhor temporada da carreira dele, recebendo passes. Ele está atrás apenas de 2019. Em 2019 ele recebia passe do Aaron Rodgers. Nesse ano ele estava recebendo passe do Sam Darnold. Então por isso eu coloco aqui, esses jogadores foram muito bem com o Sam Darnold, que eu gosto, eu defendo, mas, cara, é muito por conta deles que o Darnold teve a melhor temporada da carreira, claro, com Kevin O'Connell, né, que é um baita um treinador também, mas eu gosto demais desse grupo. O Edson acho que é um excelente talento, é um cara que também poderia ser wide receiver 1 em outros times, e você tem o Justin Jefferson que recebe muito com lógica, né, faz todo sentido. E aí sim, na quarta posição eu vou pro Tampa Bay Buccaneers, né, porque você pode discutir, tem outros, o que tá em quinto ali eu vou discutir com vocês, mas a gente tá falando de Mike Evans e Chris Godwin. Esses dois caras, é impressionante, né? O Mike Evans, carreira dele fala por si, você pega as estatísticas dele, olha ali, cara, toda a temporada dele 1.000 jardas, toda a temporada dele, essa temporada ele machucou, ele perdeu 3 jogos e ele teve 1.004 jardas, ele sempre chega nesse número, ele tem sempre lá, né? Mesmo quando ele joga, isso aqui, 13 partidas, ele teve 1.157 jardas, então ele é um cara fenomenal, eu gosto demais. O Chris Godwin tem a questão das lesões também, voltando de lesão, problema que mas é um cara que ia ser muito requisitado na off-season, na free agency, e optou por ficar por lá, até abrindo mão de um dinheiro, porque sabe da competência do grupo. E eu tenho isso aqui pode fazer subir, né? Eu quero ver como é que o Egbuka vai jogar na NFL, porque pode fazer esse grupo subir. Então não vou discutir com a PFF eles estarem em segundo, porque eles estão apostando no Egbuka indo bem. Tem 2 caras muito bons, o Egbuka vai ser um terceiro que tem um baita no potencial. Só que aí eu pego o Cade Otton, né? Tá ali, teve 87 recepções no ano passado, 600 jardas, 4 touchdowns. É um cara que às vezes passa um pouquinho abaixo do radar, mas é muito bom também. Você tem o Buck Irving, 52 recepções, 392 jardas. É um cara também que tem qualidade. A minha dúvida, e isso aqui vai ser o fato que pode colocar para cima ou para baixo, porque esses dois aqui, queiram ou não, estão mais envelhecidos, né? Já não são nenhum garoto, então acho que essa que acaba sendo a discussão um pouquinho maior, mas o Egbuka pode fazer subir, pode colocar em segundo sem problema nenhum. E aí em quinto lugar, eles colocaram os 49ers, e cara, para mim não faz sentido você deixar de fora o Detroit Lions. Detroit Lions é um grupaço, né? Quase coloquei eles em quarto lugar. Amon-Ra St. Brown, o Jameson Williams, o Laporta. Você tem o Tim Patrick, que tem a sua qualidade ali também. O Gibbs, no ano passado, teve 517 jardas recebidas em 52 recepções. O Montgomery teve 341 jardas recebidas em 38 recepções, ou seja, 9.9, 9.5 jardas por recepção. São 2 running backs que recebem muito bem o passe. São Laporta, um excelente tight end. Eu fico uma dúvida no Williams só porque ele passou das 1.000 jardas no ano passado, aliás, 1.001 jardas no ano passado, em 91 recepções, mas foi a primeira temporada em que ele entregou aquele material que eu espero dele por ser um cara de primeira rodada, né? Teve problema já, fora de campo, suspensão, lesão, tudo que aconteceu com o Williams o ano passado foi muito bem. Vamos ver qual vai ser a continuidade, pode subir nessa lista também. Então, tem a queda dos 49ers, para mim já não é top 5. Não sei se vocês concordam, quero saber aqui embaixo. E é isso que é legal, e aqui fica claro, eu sou um maluco que estou discordando da PFF. A PFF tem várias estatísticas para comprovar o número deles. Eu estou pegando outros números e uma percepção, porque o número às vezes não indica só aquilo que a gente está vendo, né? O número não pode ser visto de uma maneira fria. A brincadeira que a gente sempre faz lá, que eu sempre comento aqui, o cara tá com o pé no freezer e a cabeça no forno, ele tá morto, mas a temperatura média dele tá excelente, né? Então não dá para você confiar apenas no número, você tem que ter mais o visual, por isso esse meu top 5. Tá? Em sexto lugar, vou colocar então os 49ers. Não, cara, desculpa,
né, falar de olhar aqui, eu vou de Miami Dolphins. Porque, tudo bem, já falar Tyreek Hill, ano passado pareciam mal, os números dele não foram excelentes, mas é Tyreek Hill, é Jalen Waddle, não acho que esses caras desaprenderam a jogar. Talvez seja a melhor dupla de wide receivers da NFL. Não acho que desaprenderam. Acho que a gente tem que ver que é o Tua Tagovailoa mais uma vez lidando com lesões, perdendo partidas. Tenho as minhas críticas ao Mike McDaniel, acho que perde algumas oportunidades, deixa de fazer algumas coisas que poderia fazer melhor com esse time. Mas você tem um tight end, que é o Jonnu Smith, que é o cara que tá vindo de uma temporada espetacular e tá cobrando por isso agora. Né, tinha fechado um contrato ali meio que de risco e ganhando pouco para esse ano, e ele bateu os recordes dos Dolphins, né? Foi o melhor tight end em números ali da história dos Dolphins, uma história longa e bonita do Miami Dolphins. Em recepções, teve 88, e em jardas recebidas foram 884, e em touchdowns, 8 touchdowns recebidos. O Jonnu Smith tá cobrando o seu preço agora, o pessoal tá até pensando em trocá-lo, o que é, mas parece que tá conversando. Se trocar, se perder o Jonnu Smith, esse grupo cai. Cai da sexta posição para mim, né? Aqui pode definir um pouquinho mais jogar. Mas na sétima posição, pô, 49ers, não sei, cara, eu gosto tanto desses Rams, porque a gente tá falando do Puka Nacua. O Puka Nacua é um cara que apareceu muito bem na primeira temporada dele, deixa eu colocar as estatísticas dele aqui, apareceu muito bem na primeira temporada, 1.486 jardas, mas na segunda ele teve 990, jogando 11 jogos. Né? Ele é um cara que está cada vez mais se firmando como um dos melhores recebedores da NFL. Ele está muito bem, ele é um ótimo corredor de rota, ele é um cara que consegue brigar pelo alto, ele é um cara que está bem completinho, e eu coloco ele como número 1. E aí você tem o Davante Adams. O Davante, ele passou das 1.000 jardas no ano passado, naquela confusão toda que estava nos Jets, né? A troca que teve. 32 anos e eu vejo ainda gasolina no tanque. Eu acho que ele vai render muito bem. Tutu Atwell também é um cara que teve 562 jardas recebidas, 42 recepções na temporada, uma média muito boa de 13,4. Então é um cara que aparece como um bom coadjuvante. Vou ter meu problema aqui com o Higbee, né? Acho que é fraco. Kyren Williams é um cara também que pode receber muito bem passes. Tá? Ele teve ali 182 jardas recebidas na temporada passada. Ele é um cara que tem a sua qualidade. Eu gosto mais. Vamos discutir os 49ers. Por que eu vou discutir os 49ers? Porque eu venho aqui e aí eu começo a olhar esse grupo. Tá, de nome, ótimo. Vou começar daqui. Jordy Kittle, inquestionável, top, excepcional, baita no tight end. É um cara muito bom mesmo. 78 recepções, 94 targets, 1.106 jardas recebidas. Excepcional, excelente, não tem o que questionar. Mas quem que é o McCaffrey? Quem que é o McCaffrey? Se for o McCaffrey de 2 anos atrás, excepcional, lindo, ok, justifico, boto em quinto. Vamos lá, vamos discutir aqui, acho que dá pra subir pra quinto. Mas eu não sei quem é esse McCaffrey. Eu não sei se esse cara vai conseguir jogar. Tá? Então, eu fico na dúvida. E aí, quando a gente vai para os recebedores, talvez o Jawan Jennings seja o cara mais confiável, né? Teve 975 jardas no ano passado, 77 recepções e 113 targets. É um cara que cresceu bastante, teve bom protagonismo naquele Super Bowl que eles perderam para os Chiefs, e depois, na temporada passada, aguentou a bucha, apareceu muito bem ali para suprir ausências, né? E ausências por falta mesmo, que o cara não estar em campo, ou então estando em campo, como o Brandon Ayuk estava no ano passado. O Brandon Ayuk foi uma briga enorme para ganhar um salário melhor e teve uma temporada de 7 jogos, 25 recepções em 47 targets, 374 jardas, muito ruim. Ele foi muito mal, enquanto esteve em campo ele era uma sombra daquilo que já tinha sido um dia, ganhou um contrato que todo mundo falou, putz, que besteira, né? Que besteira. E aí você tem o Rick Pearsall, que é o cara que, calouro, né? O cara da escolha de primeira rodada no ano passado, que perdeu os jogos também, tomou um tiro e ficou de fora, e tá tentando aparecer, 31 recepções, 46 targets, 400 jardas, 12, tem alguns bons momentos, tem algumas coisas que mostram que pode ter um futuro interessante, mas eu não consigo cravar que esses 49ers são bons. Ele tem um belo no tight end e o resto é um monte de dúvida.
né? Talvez o Jennings seja o cara que eu falei, o cara mais confiável, mas o restante é um monte de dúvida, um monte de questões, então eu não posso colocá-los já aqui nessa quinta posição. Não acho. Acho que a gente pode discutir algumas situações aqui com esses jogadores e dar uma olhada aqui no Chicago Bears. Chicago Bears eu gosto, né? Pô, você tem o DeAndre Swift, que recebi também, mas você tem DJ Moore, o Romeo Dunze, o Birding, né, que foi draftado esse ano, é muito bom. Você tem o Cole Kmet e o Loveland. Você tem dois bons jogadores, dois bons tight ends, né? O Loveland recebe muito bem passe. Eu acho que é um time interessante. Eu quero ver o que o Birding vai entregar, mas é um grupo bom. É um grupo que talvez fique na frente. Eu posso colocar os 49ers em oitavo, se eu fui naquele jeito até sétimo, mas... E os Bears, não? Não sei, talvez eu tenha mais confiança nos Bears. Ou nos Texans, né? Você tem o Nico Collins, você tem o Joe Mixon, você tem o Tank Dell, né? Que a questão física também afeta, você tem o Dalton Schultz, você tem um grupo interessante de recebedores, né? Agora você trouxe o Nick Chubb, que vai jogar com o Mixon recebe passe, você tem o Damon Pierce, também é outro cara que recebe passe. Você tem um grupo muito bom de jogadores que pode ser um grupo que pode ficar à frente do San Francisco 49ers. Dallas Cowboys, é meme, é piada, mas, cara, você tem Sid Lamb e George Pickens. O Pickens é um jogador que, quando ele tá focado, quando ele não tá fazendo side quest, quando não tá brigando com um coleguinha do outro lado, ele é um baita jogador para pegar aquelas bolas contestadas, e você tá falando do Sid Lamb, né? Precisa ter mais ajuda do Tolbert, do Ferguson, ok, né? Mas o Schoonmaker apareceu bem também em alguns momentos da temporada passada. Eu acho que é um time que pode, discutivelmente, é sempre bom colocar, passar o San Francisco 49ers. Não concordei, acho que eles foram muito pro número bruto, mas... E aí é aquela coisa, é a minha lista, é a lista deles, eles foram com um critério, eu vou com outro critério, você tem outro critério, outras listas têm outros critérios, essa é a parte legal, mas eu não concordo não, quero saber de vocês. Você coloca o San Francisco 49ers como o quinto time aí, com o melhor grupo de recebedores da NFL, deixa aqui embaixo seu comentário, deixa seu like, volta a curtir o seu feriado aí, e a gente volta a conversar na semana que vem. Valeu, aquele abraço!